Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 805 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais semanalmente atualizados por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio, e também a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. E, gente, pode ser um texto que você já tem, um TCC, uma monografia, com certeza vai ser um grande diferencial. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia é da Corte Especial do STJ, foi inserido na Lei 13.445 de 2017, Lei de Imigração, e já começamos aqui com o caso mais polêmico do informativo, caso Robinho. Como é que ficou o destaque? A transferência da execução de pena de brasileiro nato para ser cumprida no Brasil, imposta em outro país, não viola o núcleo do direito fundamental contido no artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Gente, o caso Robinho todo mundo sabe, alguns com mais detalhes, outros com menos, mas o fato é que se trata de um incidente que ocorreu em janeiro de 2013, onde em uma boate em Milão, enquanto o Robinho ainda jogava pelo Milan, ele foi acusado de, nessa data, abusar sexualmente de uma mulher albanesa juntamente com 5 outros homens. Ela aparentemente estava embriagada ao ponto de não ter como resistir, e o fato é que o Robinho em 2017 foi condenado em primeira instância e em 2021 teve uma condenação com trânsito em julgado pela Suprema Corte da Itália. Acontece que o Robinho ele veio para o Brasil e aí fica aquela questão. O Robinho é brasileiro nato, ele não pode ser extraditado para cumprir pena na Itália. E aí, como é que fica? Por outro lado, aí temos um grande debate, porque a lei de imigração ela é de 2017, a Lei 13.445, e essa lei trouxe a possibilidade de transferência da execução da pena de brasileiro. E essa possibilidade está lá no artigo 100, que basicamente é aquele indivíduo que foi condenado em outro país, mas essa pena ela é homologada no Brasil, e a partir de então o brasileiro passa a ter a possibilidade de cumprir a pena no próprio Brasil. Gente, a lei é de 2017. O fato foi em 2013. Aí fica a questão. Essa lei é uma lei meramente processual ou essa lei ela é material processual? Por quê? Porque se for uma lei que, apesar de ser processual, ela tem também uma carga material, ela não vai poder retroagir para os fatos anteriores para prejudicar. E nesse caso, com certeza prejudica. Porque a outra opção é o Robinho ter que ser julgado novamente no Brasil. E aí, se ele for julgado novamente no Brasil, ele pode ter a possibilidade de ser inocentado, de pegar uma pena menor, enfim. Claro que para ele, no momento, é muito pior já ser preso, já começar a cumprir a pena. Então, em tese, e muita gente defende que se trata de uma lei que, apesar de ser processual, ela é uma lei mista, porque ela tem também um impacto de direito material e que por isso não poderia retroagir. Foi isso que o STJ entendeu? Foi não. O STJ entendeu que é uma lei que trata sobre cooperação internacional, que o STF já tem jurisprudência no sentido de que leis que tratam sobre cooperação internacional são de cunho estritamente processual e que, portanto, é possível aplicar essa lei mesmo a fatos anteriores, e que, por conta disso, seria possível a transferência da execução penal para o Brasil e o Robinho já poderia começar a cumprir pena no Brasil.
Então, o primeiro ponto foi esse, se entendeu que é possível sim a aplicação mesmo a fatos anteriores. Segundo ponto, e aqui é uma meia-verdade, o relator traz o argumento de que a transferência de execução ela fortalece o direito à nacionalidade, na medida em que, em tese, mesmo o brasileiro que comete um crime no exterior poderia cumprir pena no Brasil. Só que acontece que o próprio julgado, o próprio relator mais na frente fala que, por óbvio, sempre o país vai preferir pedir, por exemplo, uma extradição, porque a Itália, por óbvio, preferiria que o Robinho cumprisse pena na Itália e não no Brasil. Então, isso acaba que faz um pouco cair por terra essa ideia de que há um fortalecimento da nacionalidade. Porque, de fato, sempre que couber extradição, ou sempre que esse indivíduo já estiver no exterior, ninguém vai imaginar, por exemplo, que o Robinho estaria cumprindo pena no exterior e a Itália pediria ou aceitaria um pedido para que o Robinho viesse cumprir pena no Brasil. Isso é algo irreal. Então não tem fortalecimento da nacionalidade coisa nenhuma. Esse argumento aqui é meramente retórico, data máxima venha. E outro ponto que aqui eu acho que é um argumento um pouco mais forte, havia uma tese defensiva de que só caberia a transferência de execução da pena nos casos em que fosse possível a extradição. Mas o STJ entendeu que não, que na verdade a lei não traz esses requisitos e que na verdade se fosse só no caso que cabe a extradição, essa transferência de execução da pena seria letra morta e o argumento que se usa é exatamente esse, de que o Estado estrangeiro sempre vai preferir a extradição. Então, como é que ficou o destaque? A transferência da execução de pena de brasileiro nato para ser cumprida no Brasil, imposta em outro país, não viola o direito fundamental contido no artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. O próximo julgado de hoje é da segunda sessão do STJ, foi inserido na Lei 11.101 de 2005, Lei de Falências e Recuperações Judiciais, destaque da seguinte forma. A cláusula que estende a novação aos co-obrigados, oriunda da apresentação do plano de recuperação judicial da devedora principal, não é eficaz em relação aos credores ausentes da Assembleia Geral, aos que se abstiverem de votar ou se posicionaram contra tal disposição, restando intactas para esses as garantias de seu crédito e seu direito de execução fora do âmbito da recuperação judicial. Gente, vamos lá. Nós sabemos que quando o plano de recuperação judicial é aprovado, há uma novação das dívidas da empresa. Então, por exemplo, a empresa tem uma dívida de R$1 milhão com a empresa X. No plano de recuperação judicial, ela previu que haverá um deságio de 50% do valor dessa dívida. O que acontece? Essa dívida ela é novada. É como se a dívida anterior deixasse de existir e surgisse uma nova dívida no lugar, que é de acordo com aquilo que está previsto no plano de recuperação judicial. Qual é o detalhe? Essa novação só alcança o devedor principal, não alcança, por exemplo, os co-obrigados. Veja só o que diz o artigo 49, parágrafo 1º. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os co-obrigados, fiadores e obrigados de regresso. Tudo certo? Certo. Então, a novação só alcança o devedor principal, que é aquele que está em recuperação judicial. Vamos para um exemplo didático. Imagina que a empresa A, que enfrenta sérias dificuldades financeiras, opta pela recuperação judicial para reestruturar suas dívidas. Durante o processo é proposto um plano de recuperação judicial que prevê cláusulas que estendem a novação oriunda da recuperação judicial do devedor principal aos co-obrigados e avalistas. Ou seja, tem uma cláusula aqui que é extremamente oposta ao artigo 49, parágrafo 1º. Essa cláusula é válida? Gente, é válida. O plano pode prever isso. Apesar de não decorrer da lei a novação, mas o plano pode prever. Mas vamos aqui para duas situações diferentes. Imagina que a empresa B votou a favor do plano,
a empresa C votou contra o plano e a empresa D não participou da votação, faltou, não mandou representante. O plano foi aprovado. Como fica a situação da dívida em relação à empresa A, que é a empresa em recuperação judicial? O plano de recuperação judicial aprovado vai vincular também a empresa C, que votou contra, e a empresa D, que não participou da votação? Vai. Então, vai haver a novação da dívida, inclusive em relação àquelas empresas que votaram contra ou que não participaram da votação. Certo. Agora, em relação à cláusula que prevê a novação da dívida também em relação aos co-obrigados. A empresa B votou a favor do plano. Essa cláusula vai vincular? Vai. A empresa C votou contra. A cláusula vai vincular? Vai não. E a D não participou da votação. Vai vincular? Também não vai. Portanto, o plano aprovado vincula todo mundo, independentemente do resultado da votação, em relação ao devedor principal. Mas em relação aos co-obrigados, só vinculará aqueles que votaram a favor. Então, a empresa C e D vão poder cobrar normalmente o valor da dívida integral dos co-obrigados. Só a empresa B, que votou a favor, que vai estar vinculada a essa cláusula que previu também a novação das dívidas em relação aos devedores co-obrigados. Como é que ficou então o destaque? A cláusula que estende a novação aos co-obrigados, oriunda da aprovação do plano de recuperação judicial de devedora principal, não é eficaz em relação aos credores ausentes da Assembleia Geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição, restando intactas para esses as garantias de seu crédito e seu direito de execução fora do âmbito da recuperação judicial. O próximo julgado de hoje é da terceira sessão do STJ. Foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a ausência de juntada da certidão de julgamento no momento da interposição dos embargos de divergência constitui vício insanável. Gente, vamos lá. O que são os embargos de divergência? É um recurso que está previsto lá no artigo 1043 do Código de Processo Civil, e ele basicamente cabe para suprir divergência entre dois órgãos fracionários de um mesmo tribunal. Então, por exemplo, artigo 1043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito, ou em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e o outro que não tenha conhecido o recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Também cabe, gente, o embargo de divergência quando o acórdão paradigma tenha sido prolatado pelo mesmo órgão fracionário, mas já tiver havido alteração de mais da metade dos membros, desde que esse primeiro acórdão, que é o acórdão paradigma, foi proferido. Então, basicamente, eu recebi uma decisão que me foi desfavorável. Essa decisão é da primeira turma do STJ, mas a segunda turma do STJ decide favoravelmente a mim. Aí eu digo, opa, vamos lá, vamos desfazer essa divergência. Eu tenho aqui um acórdão paradigma que é favorável. Vamos unificar essa jurisprudência? E aí, para isso serve o tal dos embargos de divergência. Qual o detalhe, gente? Quando eu apresento um embargo de divergência, eu preciso trazer o inteiro teor do acórdão ou dos acórdãos que são considerados paradigma. E se eu deixar de trazer esse inteiro teor, aí eu tenho um vício insanável. Qual o detalhe do detalhe? O que é o inteiro teor? Gente, o inteiro teor tem que ser relatório, voto, ementa ou acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Se faltar qualquer desses documentos, você não tem o inteiro teor.
Professor, eu juntei tudo, mas eu não juntei só a certidão de julgamento. É um vício sanável? Eu posso depois juntar só a certidão de julgamento? Não pode, gente. Jurisprudência defensiva, né? O nome disso é jurisprudência defensiva. O STJ entendeu que se trata de um vício insanável. Insanável. Então, se você tem que juntar o inteiro teor, tá? Menos ainda, gente, junte, por exemplo, somente um link de acesso, algo do tipo. Nós temos uma tese do Jurisprudência em Tese do STJ, que é a tese 8 da edição 172, que o indivíduo levou somente uma menção ao Diário Oficial de Justiça em que foram publicados os acórdãos paradigmas, sem nem indicar a fonte, sem trazer o inteiro teor. Então, menos ainda, né? Se faltar a certidão de julgamento, já é vício insanável. Então, como é que ficou o destaque? A ausência disjuntada da certidão de julgamento no momento da interposição dos embargos de divergência constitui vício insanável. Próximo julgado do dia é da primeira turma do STJ, foi inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma: o artigo 29 da Lei 10.865 de 2004, ao permitir que o Instituto da Substituição Tributária do Comerciante Varejista fosse aplicado também ao comerciante atacadista, não operou dentro do sentido e alcance das leis anteriores, de modo que não há uma relação de interpretação para fins de aplicação retroativa da norma. Vamos lá, gente. A lei tributária, ela, em regra, não se aplica de forma retroativa, né? Mas nós temos situações em que a lei tributária pode ser aplicada retroativamente. Vou trazer aqui uma única hipótese, mas estão lá no artigo 106, você pode ler a integralidade para saber quais são as situações de aplicação retroativa. Qual é essa hipótese? É no caso de lei expressamente interpretativa. Então, nesse caso em que a lei é expressamente interpretativa, ela pode sim ser aplicada retroativamente. E aí, qual é o debate? O debate é se esse artigo 29 da Lei 10.865 de 2004 traz um teor que é meramente interpretativo de outras normas ou se ele inova no sistema jurídico tributário. E aí eu vou perguntar para você. Até então, era possível a substituição tributária do comerciante varejista. E essa norma trouxe que seria possível agora também do comerciante atacadista. Você acha que essa é uma lei que está interpretando o sentido de comerciante varejista ou está inovando, também trazendo ao comerciante atacadista? Está inovando, né, gente? Não existe interpretação segundo a qual varejista é a mesma coisa de atacadista. Então, de fato, não é possível a aplicação retroativa. Portanto, como é que ficou o destaque? O artigo 29 da Lei 10.865 de 2004, ao permitir que o Instituto da Substituição Tributária do Comerciante Varejista fosse também aplicado ao comerciante atacadista, não operou dentro do sentido e alcance das leis anteriores, de modo que não há uma relação de interpretação para fins de aplicação retroativa da norma. Próximo julgado de hoje é da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei 6938 de 81, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, destaque da seguinte forma: a ausência de prova técnica para a comprovação do efetivo dano ambiental não inviabiliza o reconhecimento do dever de reparação ambiental no caso de despejo irregular de esgoto. Gente, o caso concreto aqui foi uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face de um clube que criou um aterro irregular nos arrecifes que dão acesso ao Parque das Esculturas, que é um ponto turístico lá em Recife. E aí esse clube, também um restaurante que funcionava dentro desse clube, despejava o esgoto de forma irregular no rio Capibaribe, bem nessa região de Arrecifes. E aí o que acontece? Ficou provado que havia o despejo irregular de esgoto em uma região de Arrecifes, mas não havia um laudo técnico para demonstrar qual era a extensão do dano. Pergunta-se, a ausência de laudo técnico para demonstrar a extensão do dano é motivo suficiente para afastar o dever de indenizar? No caso concreto,
o juiz de primeiro grau fixou em R$ 20.000 para um e 15 mil para outro, né? Para um, no caso, o clube, para o outro, o restaurante, a condenação por danos morais coletivos. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região reformou essa sentença por entender que não havia demonstração do dano, mas o STJ entendeu que quem estava certo era o juiz de primeiro grau. Porque quando se trata de dano ambiental, temos a aplicação da teoria do risco integral, a responsabilidade independe de culpa, e além disso deve ser aplicado o princípio da precaução, segundo o qual, havendo risco de dano efetivo, já há o dever de reparar esse dano. Então, gente, no caso concreto, o princípio da precaução se aplica de uma forma muito clara, porque, evidentemente, despejar esgoto de forma irregular, especialmente em uma região de arrecife, é uma ação que por si só traz um grande risco ambiental. Por mais que não haja um laudo técnico que aponte exatamente qual foi a extensão desse risco. Mas, de fato, você presume que há um risco. Então, mesmo sem esse laudo técnico, é possível, sim, a indenização por danos morais coletivos. Como é que ficou o destaque? A ausência de prova técnica para a comprovação do efetivo dano ambiental não inviabiliza o reconhecimento do dever de reparação ambiental no caso de despejo irregular de esgoto. O próximo julgado de hoje é da terceira turma do STJ. Foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, Lei nº 9656 de 98, destaque da seguinte forma: a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear o transporte sempre que, por indisponibilidade ou inexistência de prestador no município de demanda, pertencente à área geográfica de abrangência do produto, o beneficiário for obrigado a se deslocar para o município não limítrofe àquele para a realização do serviço ou procedimento de saúde contratado. Gente, caso concreto didático. A Joana é beneficiária do Plano de Saúde Plano Médio de Cobertura Nacional. A Joana reside na cidade de Soure, que é uma cidade que fica na Ilha do Marajó, estado do Pará. E ela foi diagnosticada com uma condição de saúde que requer um tratamento especializado que não está disponível em Soure, mas tão somente em Belém. Acontece que para chegar em Belém, a Joana tem que gastar em torno de R$ 67 por trecho na passagem de barco, na lancha Golfinho. E esse trecho dura em torno de 3 horas. Portanto, são R$ 67 para ir e 67 para voltar, mais de R$ 130. Pergunta: a Joana pode requerer que o plano de saúde reembolse as despesas com deslocamento? Resposta: sim. Gente, o plano de saúde ele tem que indicar com clareza qual é a sua área de abrangência. Então, no caso, nós temos aqui um exemplo de plano de saúde com área de abrangência nacional, mas poderia ser estadual, poderia ser municipal, por grupos de estados, por grupos de municípios, etc. Ocorre que dentro dessa área geográfica que foi escolhida pelo plano, ele tem que prestar assistência. E aí, gente, é possível fazer um agrupamento de municípios limítrofes, que seria aqui um conceito de regiões de saúde, para que dentro de cada região de saúde haja cobertura para o número mínimo, né, de situações. Porque, por óbvio, algumas cidades pequenas não vão ter cobertura de todas as especialidades médicas. Acontece que muitas vezes um município pode estar em uma região de saúde, mas o acesso ao profissional dentro dessa região de saúde, mesmo assim, pode ser muito dificultoso. Então, por exemplo, imagine que Soure está na mesma região de saúde que Belém. Acontece que são 3 horas de barco e uma passagem que custa ida e volta R$ 130. Então, o que o STJ decidiu? Olha, se não for município limítrofe, então haverá também um dever do plano de saúde de arcar com o deslocamento, porque o plano de saúde se comprometeu a dar uma cobertura nacional. Então, se
a Joana está no território nacional, ela deve ter acesso àquilo que o plano de saúde dela ofereceu. Se o plano de saúde não tem a especialidade em Soure ou em alguma cidade limítrofe, deverá sim arcar com o deslocamento. Como é que ficou o destaque? A operadora do plano de saúde tem a obrigação de custear o transporte sempre que, por indisponibilidade ou inexistência de prestador no município de demanda pertencente à área geográfica de abrangência do produto, o beneficiário for obrigado a se deslocar para o município não limítrofe àquele para a realização do serviço ou procedimento de saúde contratado. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o trânsito em julgado da decisão que aprecia o pedido de desconsideração da personalidade jurídica torna a questão preclusa para as partes da relação processual, inviabilizando a dedução de novo requerimento com base na mesma causa de pedido. Gente, imagina aqui uma situação em que a empresa A deve à empresa B. A empresa B propôs uma execução, mas no curso da execução não conseguiu encontrar bens da empresa A. A empresa B, entretanto, passou a ter uma suspeita de que a empresa A estava escondendo patrimônio em nome de um dos sócios e por isso pediu a desconsideração da personalidade jurídica. Então, deu início ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente foi julgado improcedente. A empresa B não recorreu, transitou em julgado, já era. Quando foi 2 anos depois, a empresa B novamente propôs o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pedindo novamente que o patrimônio do sócio fosse utilizado para pagar a dívida. É possível esse novo pedido? Não, gente, não é possível. Houve preclusão aqui. Se a empresa B não concordava com a decisão, tinha que ter recorrido. Não deixado simplesmente transitar em julgado e depois querer trazer de novo a matéria. Então, de fato, não é possível um novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica com os mesmos pedidos, mesmos argumentos, não dá. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? O trânsito em julgado da decisão que aprecia o pedido de desconsideração da personalidade jurídica torna a questão preclusa para as partes da relação processual, inviabilizando a dedução de novo requerimento com base na mesma causa de pedido. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: os direitos aquisitivos derivados da aquisição de imóvel alienado fiduciariamente desaparecem com a consolidação da propriedade em favor do devedor fiduciário ante um inadimplemento do devedor fiduciante. Gente, vamos lá. Primeira coisa, o que é alienação fiduciária? A alienação fiduciária é um tipo de garantia que envolve a transferência da posse de um determinado bem, que pode ser um bem móvel ou um bem imóvel, ao devedor fiduciante, mas a propriedade desse bem permanece com o credor fiduciário até que essa dívida seja quitada. E aí há duas situações possíveis. Se a dívida for quitada, aí essa propriedade resolúvel se resolve, né, digamos assim, e passa a ser de propriedade do então devedor fiduciante, que adquire aí a propriedade plena do bem. Por outro lado, se houver a inadimplência, haverá consolidação dessa propriedade, que até então era uma propriedade resolúvel, em nome do credor fiduciário, e aí sim esse credor fiduciário passa a ter a propriedade plena do bem. Gente, enquanto essa dívida não for quitada, o fiduciante, que é o devedor, não tem propriedade do bem. Mas o que ele tem? Ele tem um direito aquisitivo derivado de um contrato de alienação fiduciária. E esse direito aquisitivo, ele tem valor patrimonial. Não é uma propriedade, mas é algo que tem sim um valor patrimonial. Aí pergunta-se, é possível, por exemplo, que em uma ação se requeira a penhora de um direito aquisitivo decorrente de um contrato de alienação fiduciária? É possível, está lá inclusive no artigo 835, inciso 12 do CPC.
Mas vamos para uma situação aqui concreta. Vamos lá, caso concreto. A Maria propôs uma execução de título executivo extrajudicial em face do João. No curso da execução, Maria só encontrou um bem a ser penhorado, os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia de um imóvel adquirido por João, mas ainda não quitado. Ocorre que o João atrasou a parcela também do financiamento do imóvel. E aí, por conta disso, depois da penhora, a instituição financeira consolidou a propriedade desse imóvel. E aí pergunta-se, subsiste essa penhora mesmo após a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira? Gente, não subsiste a penhora. Então, a partir do momento que a instituição financeira consolidou a propriedade, a penhora simplesmente deixou de existir. Ah, então como é que fica a Maria? Gente, a Maria se deu mal aqui, mas ela ainda tem uma possibilidade, que é o quê? Esse imóvel vai ser levado a leilão e a Maria pode tentar penhorar algum valor que eventualmente sobre após o leilão. Porque, por exemplo, imagina que a dívida do João aqui era de 100 mil reais, faltava 100 mil reais para quitar, mas o imóvel foi vendido a 150 mil. Então, 50 mil que sobra volta para o João. E a Maria pode tentar penhorar esse valor. Mas aí é uma nova penhora, né? Vai ter que ser substituída a penhora anterior, porque ela deixou de existir e a Maria, de fato, se deu mal. Como é que ficou aqui o destaque? Os direitos aquisitivos derivados da aquisição de imóvel alienado fiduciariamente desaparecem com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ante o inadimplemento do devedor fiduciante. Próximo julgado do dia da quarta turma do STJ foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: o credor do falecido autor da herança tem legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário conforme o artigo 616, inciso 6º do CPC. Gente, aqui, letra de lei, tá? Letra de lei totalmente. O indivíduo veio a falecer. O falecido é chamado autor da herança. Quem que pode abrir o inventário? Existe aqui uma legitimidade concorrente, está lá no artigo 616. Vamos ver quem é que pode? O cônjuge ou companheiro supérstite, o herdeiro, o legatário, o testamenteiro, o cessionário do herdeiro ou do legatário, o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança. Então está aqui, ó, o credor do autor da herança. Também pode o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes, a Fazenda Pública, quando houver interesse, e o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança, ou do cônjuge, ou do companheiro supérstite. Então, todo mundo aqui pode abrir o inventário. Então, como é que ficou aqui o destaque? O credor do falecido, autor da herança, tem legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário conforme o artigo 616, inciso 6º do CPC. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a homologação da sentença estrangeira pelo STJ não é, por si só, óbice à propositura da ação de modificação da guarda em território nacional, quando aqui estabelecidos os menores cujo interesse se discute em juízo. Gente, imagine o seguinte caso concreto. A Ana é brasileira e o Carlos é australiano. Eles vivem na Austrália e têm 2 filhas. O casal, entretanto, se separa e aí concordam com a guarda compartilhada. Acontece que a mãe decide vir para o Brasil com as crianças, passar um tempo, e o pai concorda e diz, tá bom, pode ir de comum acordo. Ela sai da Austrália com as crianças e vem para o Brasil visitar a família, passar um tempo. Acontece que ela chegou no Brasil e começou a se apegar, voltou às raízes. As crianças começaram a se dar bem com os primos, com os avós, lembrou que o Brasil é bom, e aí resolveram ficar. Resolveram não voltar mais para a Austrália. E aí o pai disse, opa, não foi isso que a gente combinou que você ia passar uns dias e você depois voltava. E aí o que o pai fez? Ele levou essa decisão judicial da Austrália e trouxe para homologar no Brasil, homologou tudo certinho e
Com isso, veio requerer que as crianças voltassem para a Austrália. Por outro lado, a mãe pensou assim: olha, esse negócio de direito de família é fluido, guarda, essas coisas mudam direto, então eu vou requerer uma revisional da guarda. Por quê? Porque de fato as condições mudaram. As crianças estão adaptadas, estão se dando bem com os primos, com os avós, ninguém quer voltar para a Austrália, então vou propor aqui uma revisional de guarda. É possível a propositura dessa revisional de guarda? Gente, é possível. E é possível por isso mesmo, porque essas questões de direito de família são fluidas. Então, a todo momento, pode mudar. Não é porque a guarda foi definida de uma determinada forma hoje que ela vai ficar assim para sempre. E passado um ano, mudado o contexto familiar, de fato é possível agora a propositura da revisional de guarda. E aqui, gente, não se entrou no mérito de saber como vai ficar a guarda, como vai ficar nada disso. Mas, de fato, inviabiliza um pedido de devolução das crianças para a Austrália. Então, nessa situação aqui, se entendeu que ao menos a propositura da ação revisional é sim possível. Gente, só aqui para aprofundar, pergunta: é possível a guarda compartilhada quando os pais moram em países distintos? É possível. Agora, de fato, haverá a definição de um dos locais como lar de referência da criança, mas a guarda compartilhada é possível, inclusive decisão no informativo 762 do STJ. Então, como é que ficou o destaque? A homologação da sentença estrangeira pelo STJ não é, por si só, óbice a ação de modificação de guarda em território nacional, quando aqui estabelecidos os menores cujo interesse se discute em juízo. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei de Falência, Lei nº 11.101 de 2005, e no Código Tributário Nacional, e o destaque ficou da seguinte forma: considerando-se a nova disciplina adequada a oportunizar, no contexto da recuperação judicial, o equacionamento também das dívidas fiscais do empresário e da sociedade empresária, infere-se que a partir da entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020, torna-se exigível a apresentação das certidões de regularidade fiscal como condição para a homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 57 da Lei 11.101 de 2005 e 191 do Código Tributário Nacional. Gente, em síntese, o artigo 191-A do Código Tributário Nacional traz que a concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, ressalvado o disposto no artigo 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional. Por outro lado, o artigo 57 da Lei de Falência traz que, para a homologação do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, o devedor tem que apresentar a certidão negativa de débitos tributários. E aí, gente, por muito tempo mesmo, o STJ entendeu que esses dispositivos eram inaplicáveis. Porque o que se pensava? Poxa, se o indivíduo está em recuperação judicial, é porque provavelmente ele está devendo todo mundo. Ele está devendo provavelmente aí fornecedor, ele deve estar devendo empregado. Então você imagina que essa pessoa não vai estar devendo imposto, se ele está devendo fornecedor, empregado, que é imposto. Então, se você exige certidão negativa tributária, é mesmo que tornar a letra morta a recuperação judicial. E aí, por muito tempo, se entendeu que esse dispositivo é inaplicável. Acontece que houve uma mudança de posicionamento. E se entendeu que, a partir dessa nova regulamentação, que não necessariamente é uma novidade, mas que veio mudando com o passar do tempo, passou-se a entender que é possível, em uma recuperação judicial, também levar em consideração o interesse do fisco na medida em que não necessariamente vai ser necessário o pagamento integral de todas as dívidas tributárias, mas ao menos um parcelamento. Então, a empresa que está tomando a rédea de todas as suas dívidas deve também sentar-se junto ao fisco e tentar ver de que forma ela poderá pagar. Então, não é que vai ter que pagar tudo, mas vai ter que, pelo menos, se dispor a parcelar
a fazer um planejamento de pagamento para obter essas certidões negativas. E aí se modulou os efeitos aqui. Se disse, olha, a partir da entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020, que foi uma lei que veio para modificar muita coisa na lei de falência, até muita gente chama de nova lei de falência, a partir desse marco vai ser necessário apresentar certidão negativa tributária para homologar o plano de recuperação judicial. E aí ainda tem um detalhe, o que importa não é a data do ajuizamento da recuperação judicial, tá? O que importa é a data da homologação da recuperação judicial. Então, como é que ficou o destaque? Considerando-se a nova disciplina adequada a oportunizar, no contexto da recuperação judicial, o equacionamento também das dívidas fiscais do empresário e da sociedade empresária, infere-se que, a partir da entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020, torna-se exigível a apresentação das certidões de regularidade fiscal como condição para homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 57 da Lei 11.101 de 2005 e 191-A do Código Tributário Nacional. Próximo julgado do dia da 5ª turma do STJ foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: existe incoerência processual suscetível de correção por meio de revisão criminal na hipótese de condenação de réu com foro de prerrogativa de função e a absolvição dos demais réus sem tal prerrogativa em decorrência da imputação pelos mesmos crimes. Gente, imagina uma situação concreta assim. O Joãozinho, ele tem foro por prerrogativa de função. Acontece que ele cometeu um crime junto com o Tício e o Mévio, que não tem foro por prerrogativa de função. E aí, gente, o tribunal poderia reconhecer que existiria, no caso concreto, uma conexão instrumental, né, que é a mesma coisa de conexão probatória, e trazer para julgamento todos os 3 réus, já que são fatos idênticos, mesmo crime. No caso concreto, o tribunal entendeu que não seria necessário. Então remeteu o Tício e o Mévio para o 1º grau, e o Joãozinho ficou sendo julgado no TRF, porque era lá que ele tinha foro por prerrogativa de função. No final, o que aconteceu? O Joãozinho foi condenado e o Tício e o Mévio, que foram julgados no 1º grau e depois teve recurso para o TRF, mais para outra turma, foram inocentados. E aí o Joãozinho disse, que palhaçada é essa? Como é que foi o mesmo crime, mesma coisa, eu fui condenado e os outros 2 foram inocentados? Aí não. Aí propôs uma revisão criminal. Chegou no STJ e o STJ disse, olha, o Joãozinho tem razão. Porque, de fato, existe aqui, no mínimo, uma incoerência. E é para isso que é possível juntar os processos em virtude da conexão probatória, para evitar esse tipo de situação. Então, em uma situação como essa, de fato, se os outros 2, dentro do mesmo contexto, foram absolvidos por questões que não são meramente pessoais, então, por exemplo, se reconheceu que nem sequer existiu o crime, como é que o outro vai ser condenado? Então, o STJ processou sim aqui a revisão criminal. Como é que ficou então o destaque? Existe incoerência processual suscetível de correção por meio de revisão criminal na hipótese de condenação de réu com foro de prerrogativa de função e a absolvição dos demais réus sem tal prerrogativa em decorrência da imputação dos mesmos crimes. Próximo julgado do dia da 6ª turma do STJ, inserido tanto na Lei de Lavagem de Capitais, Lei nº 9613, quanto na Lei de Organização Criminosa, Lei nº 12.850. Destaque da seguinte forma: a inexistência do delito antecedente exclui a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro e torna insubsistente a imputação do crime de organização criminosa pela ausência da prática de infrações penais. Gente, os crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa são crimes acessórios. O que isso significa? Isso significa que para ser cometido o crime de organização criminosa ou para ser cometido o crime de lavagem de capitais, é necessário que tenha sido cometido algum crime ou alguns crimes antes. Então, por exemplo, o que é o crime de organização criminosa? É a associação de 4 ou mais pessoas
estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou sejam de caráter transnacional. Então, se existe uma organização que não está disposta a praticar crimes, é uma organização criminosa? Não. E por outro lado, crime de lavagem de capitais, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Não teve infração penal. Tem lavagem de capitais? Não tem lavagem de capitais. Então são crimes acessórios. Apesar disso, o direito brasileiro adota a teoria da acessoriedade limitada. Até por isso, o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Lavagem de Capitais traz que a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Então, mesmo nesses casos, é possível aqui a punição pelo crime de lavagem de capitais. Qual é a situação concreta, entretanto? Um crime de sonegação de imposto, então um crime contra a ordem tributária, praticado por determinadas pessoas de uma empresa, e essas pessoas foram denunciadas pela sonegação em si, foram denunciadas por organização criminosa, porque entendia que era uma estrutura organizada que tinha por finalidade praticar esse crime, e também por lavagem de dinheiro, já que se entendeu que havia todo um esquema para dissimular a origem ilícita desse dinheiro, que foi até então o dinheiro proveniente da sonegação tributária. O que acontece? Em algum momento durante a ação penal, essas pessoas que estavam sendo denunciadas foram lá e pagaram o valor integral de tudo aquilo que foi sonegado. Qual é o efeito prático de pagar o valor integral da dívida tributária, gente? Lembrem que isso aqui é crime de rico, isso aqui não é furto. Furto, se você devolver, você vai ter uma diminuiçãozinha de pena, a depender do momento que devolveu o dinheiro. Mas aqui é crime de rico. Então, crime de rico, devolver o dinheiro, o que acontece? Extingue a punibilidade. Professor, mas foi depois do trânsito em julgado. Extingue a punibilidade do mesmo jeito. É muito melhor a situação. Então, o que se entendeu aqui? Olha, está extinta a punibilidade. A partir de então, o STJ entendeu que há um fato atípico. Olha só, não foi simplesmente uma extinção de punibilidade. Entendeu que pagou, fato atípico. E como é fato atípico, não tem como ter lavagem de dinheiro e também não tem como ter organização criminosa, porque simplesmente não existe mais crime. Então, portanto, pagou a dívida tributária, acabou. Não tem mais crime antecedente. Então, se não tem crime antecedente, também não tem crime acessório. Não tem lavagem de dinheiro, não tem organização criminosa. Como é que ficou o destaque? A inexistência de delito antecedente exclui a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro e torna insubsistente a imputação do crime de organização criminosa pela ausência da prática de infrações penais. O último julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: o pedido de fixação de valor mínimo indenizatório, na forma do artigo 387, inciso 4º do CPP, formulado pelo assistente de acusação, não supre a necessidade de que a pretensão conste na denúncia. Gente, vamos lá, artigo 387 do CPP. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, inciso 4º, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, ao fixar a sentença condenatória, o juiz fixa também, ou melhor, pode fixar também o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Qual é o detalhe? Para que o juiz fixe, tem que ter pedido, porque tem que ter contraditório.
Então, tem que ter o pedido na denúncia. E aí, tanto vai ser possível fixar o valor por danos materiais, e aí, se for danos materiais, vai ter que haver uma demonstração nos autos de quanto foi esse dano material, né? Vai ter que se quantificar, quanto também pode ser uma condenação por danos morais, e aí, nesse caso, em algumas situações se entende que é possível, inclusive, o dano em re ipsa, como, por exemplo, no caso de crime causado no âmbito doméstico e familiar, na Lei Maria da Penha. Então, tanto danos morais quanto danos materiais é um valor mínimo, então isso significa que é possível posteriormente que a vítima peça no juízo civil uma complementação desse valor indenizatório. Qual é o detalhe? O detalhe é esse, tem que ter pedido na denúncia. No caso concreto, o promotor não pediu na denúncia, mas a vítima se habilitou como assistente de acusação e pediu a fixação de valor mínimo indenizatório. Pergunta-se, esse pedido do assistente de acusação vai suprir a ausência de pedido da denúncia? Vai não. Então não é possível. Como é que ficou o destaque então? O pedido de fixação do valor mínimo indenizatório na forma do artigo 387, inciso 4 do CPP, formulado pelo assistente de acusação, não supre a necessidade de que a pretensão conste da denúncia. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer muito rapidamente aquele convite. Acesse legislaçãointegrada.com.br. Vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Com certeza é tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina. Pode ser um texto que você já tem, um TCC, uma monografia, e vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Por hoje foi isso, meus amigos. Agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.